Sabe aquela percepção de que o paciente acredita que o profissional que ele foi é muito mais preparado do que você para lidar com o problema dele? Vou tentar traduzir para vocês. Eu chamo isso de viés da autoridade e é muito comum acontecer em pacientes que buscam tratamentos não médicos. Vou dar um exemplo fora da minha área. Muitos pacientes em quadros de depressão, transtorno do pânico, ansiedade ou qualquer processo psicopatológico, ao serem consultados pelo seu psicólogo, costumam imprimir uma linguagem corporal, uma linguagem verbal, que faz o psicólogo acreditar que aquele paciente acredita muito mais em seu psiquiatra do que ele. Alguns fisioterapeutas, quando recebem clientes que vêm de ortopedistas, tem a percepção de que aquele paciente acredita que o fisioterapeuta deve fazer o que o ortopedista pediu, o que o neurologista, neurocirurgião pediu. E são profissões diferentes. Não é sobre acreditar que eu, como fisioterapeuta, sei mais do que o médico da dor, ou do que o ortopedista, ou do que o psicólogo, do psiquiatra, etc. É sobre entender a sua linguagem corporal, ó meu muito bem-quisto paciente. O seu corpo fala. Toda vez que você se submete a qualquer intervenção, a qualquer técnica, a qualquer especialidade, o seu corpo fala com você. E ele fala de forma momentânea ou de forma duradoura. E eu vou te dar um exemplo. Sabe aquela sua sessão com a psicóloga que você saiu se sentindo super bem? E aquela que você saiu se sentindo super tenso e reflexivo, mas você entende hoje que foi um processo pelo qual você precisava refletir para evoluir no seu processo de psicoterapia? Você percebeu que, apesar de tão desconfortável, aquele processo psicológico te ajudou a superar o seu medo, a sua ansiedade, a sair de um quadro de humor depressivo. Não é mesmo? Vamos para a fisioterapia. Sabe aquele movimento que seu fisioterapeuta prescreveu que foi super chato de fazer, doído, que você ficou reclamando o tempo todo, mas hoje, na 6ª semana, na 10ª semana, no 3º mês de tratamento, você está se sentindo muito melhor e entende que aquele movimento precisava ser em frente ou em frente, trocando em miúdos? Hoje, no final do tratamento, você sabe que aquele processo valeu a pena. É sobre isso, entender processo. Tudo é processo, seja no seu desenvolvimento pessoal, profissional, seja na sua relação conjugal, na sua relação familiar, seja na sua relação de trabalho, né? Seja nas suas relações fraternais, de amizades. Tudo é processo. O início, a zona de conforto, te tirar da zona de conforto é desconfortável. Tratar a dor não quer dizer que o processo não vai ter dor, mas você tem que entender que se você seguir tudo certinho, mudar comportamento, mudar estilo de vida, seguir as orientações, lá no final, tudo vai valer a pena. E se ainda não está valendo a pena, é simplesmente porque ainda não chegou o final. De quem é essa célebre frase? Mestre dos magos? Caramba, tô denunciando a minha idade, né? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês a respeito do viés de autoridade. Não é porque o médico do Sírio-Libanês disse, ou porque o pesquisador da USP, do Einstein, te disse que o seu problema é cirúrgico, que você tem que receber aquele rótulo, tomar como dogma, uma verdade absoluta, e correr atrás da sua cirurgia. Há uma grande chance, uma chance que eu diria exponencial, de você ter recebido um tratamento fisioterapêutico que não é cientificamente comprovado. Caio, como assim? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar no paciente com dor na coluna, seja cervical, torácico ou lombar, como uma bezerra desmamada, onde todos os profissionais da saúde querem mamar financeiramente. Desculpe o palavreado chulo, mas eu estou tentando fazer com que você entenda que o sistema te quer doente. E quanto mais procedimentos você precisar passar, o sistema vai adorar te manter doente. E não é nada sobre essas instituições nas quais eu citei. São instituições admiráveis, super renomadas, com muitos resultados. Eu só estou falando sobre o viés de autoridade. Você tem a percepção implícita de que o médico sabe mais que o físio, que o enfermeiro, que o farmacêutico, que o biólogo, que o educador físico, mas o médico sabe mais de medicina.
O educador físico sabe muito mais de treinamento e prescrição de exercício do que o médico. O psicólogo sabe muito mais de saúde mental do que o médico. O fisioterapeuta sabe muito mais de reabilitação do que o médico. Cada um no seu quadrado. Pensando nesse paciente com dor lombar que é recebido por diversos profissionais, vamos categorizar eles. 1 a 2%, às vezes menos que 1% dos casos de dores na coluna são graves. Realmente você teve um trauma, sofreu uma queda, um acidente, teve uma fratura, quebrou a coluna, Deus livre e te guarde. 5 a 10% são condições específicas. Caio, como assim? Condições específicas na qual uma hérnia de disco está batendo numa raiz nervosa, comprimindo o seu nervo e fazendo sua dor irradiar para a perna, ou irradiar do pescoço para o braço, para a escápula, você tem a sensação de vários pontos gatilhos, e libera ponto gatilho e volta, e libera, e tira a tensão e volta, porque não está resolvendo as causas do seu problema, está tratando isso de forma superficial, de forma paliativa. Dentro dessa condição específica da hérnia de disco, que nós chamamos de radiculopatia, ou síndrome radicular, ainda existem outras condições específicas, como estenoses, que acontecem em pacientes com mais de 60, 65 anos, que começam a mancar, começam a ter que curvar o tronco demais para andar, ter que ficar sentado porque não tolera a posição de pé. Dar pequenos passos é muito incomodativo, aquela caminhada na praça do vovozinho já não é mais possível de ser realizada. Aí vai e faz uma ressonância magnética, o que é que acontece? Encontra um bocado de alteração que é compatível somente com a idade dele. A idade já traz degenerações na coluna, estenoses, hérnias de disco. A idade faz isso. Não quer dizer que a dor é por causa daquilo. E a maioria das prescrições de cirurgias para esses 5 a 10% de dores específicas são desnecessárias. Segundo o paper do Ian Harris, Surgery for Chronic Musculoskeletal Pain, The Question of Evidence, publicado na maior revista científica sobre dor do mundo, a Pain, ele mostrou que de mais de 6.874 prescrições de cirurgias, apenas 14% delas eram realmente necessárias. Eu vou colocar esse paper aqui. Editor, por favor, joga o paper aqui. Beleza. É o seguinte, pessoal. De 90% a 95% dos casos de dor na coluna são completamente inespecíficos, sem causa detectável, influenciado por múltiplas situações. Como assim, Caio? Sabe a Bolsa de Valores? Pois é, vamos supor que você comprou ações da Disney antes da pandemia. Você comprou as ações da Disney a R$70 o papel. Quando a pandemia estourou, fechou a Disney. A ação, o papel da Disney caiu para R$5. Você perdeu milhares de reais nesse processo. Quando a pandemia abriu, as ações da Disney subiram demais e se você não tirou sua grana com medo de perder tudo, você pode ter ficado milionário. E o que é que Bolsa de Valores tem a ver? Tem a ver que se, por exemplo, nosso presidente, que eu estou gravando esse vídeo agora, o presidente é Lula, né? Mas enfim, qualquer presidente, sem ideologia política, chegar a falar com você e fechar a fronteira de mercado da China, dar alguma declaração no Jornal Nacional de que os processos de exportação de carnes e frangos vão ser limitados para determinados continentes, o que o presidente fala imediatamente repercute no mercado financeiro, que derruba o papel da sua ação. Tá muito complexo para você? É porque parece não ter nada a ver quando eu falo de Bolsa de Valores, mas na dor é a mesma coisa. Eventos de vida que te desencadeiam estresse vão fazer com que seu sistema nervoso entre no modo luta ou fuga ou no modo dormir e digerir. E quando você está tenso, preocupado, ansioso, emocionalmente abalado, você está tenso ou relaxado? Você está no modo luta ou fuga. Só que a gente foi programado, segundo o ciclo circadiano, para dormir de 11 da noite às 7 da manhã. É horário, geralmente, que todas as luzes começam a arrefecer, a arquitetura do sono começa a se formar e você tem aquelas 7 a 9 horas de sono realmente produtivas para reparar todos os produtos tóxicos do seu metabolismo, se acordar disposto, pronto para outra, ter longevidade saudável. Não ter longevidade porque está tomando 14 comprimidos por dia de medicação formulada, como muito idoso está aí, sem necessidade alguma, simplesmente porque não quer mudar hábitos. Alimentação, exercício físico, atividade física, saúde mental, controle de estresse, hidratação. Coisas simples que não custam dinheiro,
mas mudanças que são árduas para serem executadas. Gente, pensa um pouquinho. Todo mundo sabe que cigarro faz mal, mas a informação de que cigarro mata ou gera câncer de pulmão não é suficiente para mudar o comportamento do fumante. Obeso, eu já fui obeso. Obesidade é uma doença que muita gente romantiza e confunde o combate à obesidade com gordofobia, e são coisas completamente diferentes. Não quero nem entrar nesse mérito aqui. Mas obesidade gera dislipidemia, que pode gerar consequências não intencionais no metabolismo. O cara pode infartar mais rápido, tem fator de risco para várias doenças crônico-degenerativas. Mas não é suficiente para mudar o comportamento de comilança de um obeso, de compulsão alimentar, de meter 2.000 calorias no intervalo de menos de 2 horas em um episódio de compulsão alimentar. Informação não muda comportamento. O que muda comportamento é o terapeuta que faz você refletir sobre suas próprias decisões, que pega a sua história contada em fragmentos e organiza numa linha do tempo clara para achar nos seus episódios de dor correlações, associações com os eventos na sua vida que desencadearam o estresse. Imagina que você é um empresário que tem 3 empresas, 28 funcionários e, do nada, acontece um incêndio na sua empresa. Uma das suas empresas é uma das maiores produtoras de colchão da Bahia. E um cara avionado está passando por lá, é jornalista, olha para a situação e já veicula na mídia que você é o responsável pelo incêndio que aconteceu na empresa, e a mídia começa a alastrar aquela notícia não verdadeira. E aí o que é que acontece com você? Um evento de vida desencadeador de estresse, você entra em uma batalha judicial absurda e por aí vai. Enfim, já imaginou o cenário, né? 2 meses depois, a situação ainda em trâmite judicial, você continua no modo luto-fuga, sem desligar, sem dormir direito, ansioso, preocupado, pagando contas e indenizações de vários funcionários que foram afetados pelo problema da sua empresa. E aí você chega pra mim e fala: Caio, meu pescoço tá travado, acho que tá fora do lugar, fui tentar relaxar, fazer uma aula de tênis ali no condomínio, mas travei a lombar também, a dor tá irradiando pra perna. E aí eu olho pro paciente, avalio, examino o paciente, pergunto, extraio informações, e esse paciente solta esse evento de vida desencadeador de estresse. Não sou psicólogo, pessoal, mas preciso ter esse conhecimento de que os eventos na vida que desencadeiam estresse colocam o paciente no modo luto ou fuga. Preciso saber questionar o paciente reflexivamente para fazer ele chegar à conclusão de que isso pode estar interferindo na dor e que talvez eu não seja o profissional ideal para ele conversar. E que se fosse um psicólogo, talvez ele tivesse um manejo muito melhor para lidar com a situação que é aversiva. E que ele não vai recuperar tão rápido. Mas que ele também não precisa somar mais um problema acreditando que a crise cervical e a crise de lombar é porque a hérnia de disco, que era extrusa, virou sequestrada, passou na ressonância com um médico boladão de uma instituição boladona, que falou para ele que ele ia ficar cadeirante, impotente sexualmente se não fizesse cirurgia para hérnia, porque estava pegando um nervo que afeta a ereção peniana. Olha quanto contexto, né? Contexto de medo, ansiedade, projeção futura catastrófica, masculinidade reduzida, risco iminente no casamento pela própria crença que ele tem enquanto homem dentro da relação de casal. Tratador, pessoal, o buraco é muito mais embaixo. Pode parecer que eu estou fugindo do tema, mas eu não tô. Com esse vídeo, você entendeu que eu não sei mais que médico sobre medicina, mas que médico também não sabe mais do que eu do que fisioterapia. Se o médico falou que é para você fazer fisioterapia, vá na consulta fisioterapêutica. Não aceite que o médico diga que é RPG, que é fisioterapia analgésica, que é pilates, que é hidroginástica, que você tem que fazer, porque o médico não tem domínio técnico sobre isso. E é por isso que você vai fazendo vários tratamentos pelo seu plano de saúde e não melhora. Porque você está fazendo cirurgia no olho com um açougueiro em vez de um oftalmologista. Espero ter esclarecido diversos pontos a respeito da dor crônica com esse vídeo. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo. Deixa um comentário se você gostou, manda para os seus grupos de família, vizinhos que precisam ter conhecimento e domínio sobre como a dor crônica pode ser influenciada. Beleza? Me segue em todas as redes sociais, é só colocar o @Dr. Caio César SF. Um grande abraço, movimento é vida.